que é uma coisa assustadora e inexplicável que você já viu em plena luz do dia. Eu morava em uma fazenda e uma manhã havia uma perna de cavalo cheia em nossa entrada, como se ainda tivesse parte do quadril presa e estivesse fresca. Descíamos ao nosso paddock para encontrar todos os nossos cavalos completamente bem. Desfizemos da perna e nunca tivemos uma explicação. Muito assustador. E para todos que perguntam, isto aconteceu em Canberra, Austrália. Então não há leões da montanha ou ursos por aqui. Meu pai, meu irmão e eu fomos a um cinema um dia na Flórida. Tinha cerca de 4 anos. Por isso estava ficando mais escuro. Mas ainda assim a luz se apagava. Fomos até a frente onde você compra ingressos e quando olhamos ao redor não havia absolutamente ninguém no cinema. Nem funcionários. Nem outros convidados. Simplesmente entramos, procurando por toda parte para tentar encontrar qualquer um que pudéssemos para comprar um ingresso de cinema, mas não conseguimos encontrar mais ninguém. Todos os filmes em cada um dos cinemas que verificamos estavam em cartaz, mas não havia mais ninguém lá dentro. Então nós sentamos e assistimos a um filme. Depois saímos sem ver mais ninguém o tempo todo. Foi muito surrealismo. Era 1984. Eu tinha 15 anos e estava sozinha na casa da minha irmã mais velha. Era tarde da manhã. Tinha acabado de sair do chuveiro, ainda embrulhado em uma toalha quando ouvi um barulho lá fora. Olhei por uma janela e vi um estranho completo amarrar a maçaneta da porta principal na grade do convés com uma corda que eu usava para passear o cachorro. Ela então encostou uma esfregona, que estava no convés, contra a porta. Liguei para minha irmã, contei o que aconteceu. Me vesti. Saí de casa por uma porta diferente e me escondi nos arbustos até a chegada da polícia. A casa era um tanto remota, sem vizinhos próximos. Descobri mais tarde que a porta que ele amarrou estava destrancada. Não fazia ideia de há quanto tempo ele andava escondido antes de eu saber de sua presença. Até hoje não temos ideia de quem era e quais eram seus motivos. Além de assustadores, definitivamente inexplicáveis. Embora isto possa ser explicado, a imagem ainda me assusta até hoje. Foi por volta da época da loucura das tábuas. Eu não tinha ideia do que era e não tinha ouvido nada sobre isso. Apanhei um táxi na cidade e estava andando pelo centro da cidade e a vida era normal. Depois, dei uma volta na praça da cidade e havia cerca de 200 pessoas a bordo de tudo. Eu não sei o que estava acontecendo. Pensei que talvez houvesse tiros ou uma bomba. Ou talvez o mundo estivesse acabando. Então perguntei a alguém ao meu lado e eles me explicaram e rimos. Mas por aquele breve momento eu nunca vou esquecer aquele sentimento de inquietação. Acredito que existe um nome para este fenômeno, mas eu nunca saberia como fazer um googling de tal coisa. Mas isto foi por volta de 2013 mais ou menos, e eu estava fumando em frente ao meu apartamento nos degraus da frente no meio do dia por volta do meio-dia mais ou menos. Levantei-me para voltar, e apenas por alguns segundos, enquanto olhava para o prédio, parecia totalmente desconhecido. Eu sabia que morava lá, sabia que era minha casa, sabia que tinha acabado de sair apenas 5 minutos antes. Mas meu cérebro estava me dando algum tipo de indicação de que eu nunca tinha visto este lugar antes e que havia perigo inerente. Eu apenas abanava minha cabeça para frente e para trás como um gesto agressivo de não e voltava imediatamente ao normal. Mas nunca vou esquecer aquele momento. Era como se meu conceito de realidade tivesse rachado muito momentaneamente. Atravessar em um cruzamento movimentado e ver minha dupla caminhada perfeita na minha direção. Basicamente, fechamos os olhos até passarmos um pelo outro. Eu estava tão confuso, ainda mais perturbador. Em vez de parar, conversar e se divertir com toda a coincidência biológica, minha reação subconsciente imediata foi uma enorme raiva interna que alguém, de alguma forma, tinha roubado meu rosto. Muito esquisito. Assustador, mas explicável. Meu pai é paramédico, e uma chamada levou a um SUV que tinha entrado no rio e estava sendo rebocado para fora. O carro obviamente não estava funcionando e os 2 caras lá dentro já tinham falecido. Quando eles estão puxando os mortos para fora do carro, de repente todas as luzes piscam, os limpadores de para-brisa começam a funcionar a toda velocidade. E o carro começa a fazer o rádio vibrar no volume máximo. Todos ficaram assustados. Meu avô era um montanista no Canadá, polícia montada, e encontrou um carro que acabara de bater e que estava quase completamente submerso em um lago. Ele correu e entrou pela janela aberta para ver se alguém estava lá dentro, e sua mão esmagada em uma massa de tripas quentes. Acontece que a pessoa estava carregando recipientes gigantescos de queijo cottage que haviam sido derramados.
E o motorista havia saído alguns minutos antes. Ele não podia comer queijo cottage durante os próximos 60 anos de sua vida. Um homem mais velho me observando em um posto de gasolina e depois me seguindo literalmente por quilômetros ao redor da cidade, como se eu me tornasse um estacionamento e começasse a dirigir outra estrada. Ela ainda me seguia. Entrei numa estrada de 4 faixas na faixa da esquerda e fiquei ao lado de alguém. Depois acelerei e me fundi enquanto pegava uma saída. Então o cara ficou bloqueado pela caminhonete na faixa da direita. Isso é provavelmente a coisa mais assustadora que eu já tive em plena luz do dia. Um dia eu estava passando por uma igreja quando eu tinha uns 15 anos e diante de uma das sepulturas estava um cowboy vestido de branco puro. Parecia direto de um filme. Seu chapéu, camisa, colete, calça e botas eram todos tão brancos. Como um branco incrivelmente limpo, como se ela os tivesse acabado de vestir. Ela era branco. Tinha o cabelo castanho curto, restolho e era um cara de aparência média. Eu ficava olhando para ele. Piscava os olhos e depois ele tinha acabado de sair. Eu moro no Reino Unido. Então era estranho ver alguém parecido com um cowboy de qualquer maneira. Não sei se era minha mente pregando-me partidas. Mas eu poderia jurar que ela estava lá. Ele parecia tão realismo. Minha namorada do colegial e sua família falavam sobre o fantasma em casa e sempre diziam que parecia um homem usando botas andando pelo corredor. Éramos todos muito próximos e um dia, quando eles não estavam em casa, eu simplesmente entrei e fui para meu quarto GFS e deitei na cama dela enquanto esperava que eles voltassem. Um homem de botas caminhou lentamente pelo corredor e passou a porta do quarto GFS onde eu estava deitado. Fiz a próxima coisa lógica e acabei subindo pela janela do quarto dela. Eles apareceram alguns minutos depois e perguntaram por que eu estava parado no pátio da frente e por que eu não tinha acabado de entrar. Eu lhes disse que eu vi o fantasma e saí pela janela para escapar. Eles riram da maldita cabeça. Em plena luz do dia, totalmente assustador e muito inexplicável. Eu vi um zumbi, homem nu, pele suja de cinzas, olhos enrolados na cabeça, membros rígidos, tipo de pernas perdidas no trânsito na Jamaica. Eu estava trabalhando em Kingston, Jamaica na época, no final dos anos 80. Perguntei à minha equipe jamaicana e eles disseram que sim, que era um zumbi, mas que era uma droga que não era mágica. Eles disseram que as pessoas fazem isso às pessoas por vingança. Algumas semanas depois eu vi outro, uma mulher velha desta vez. Quando estávamos procurando comprar uma casa, tínhamos que fazer compras nas áreas mais rurais para poder comprar qualquer coisa. Um dia, andávamos de carro por este pequeno país e vimos uma placa que dizia venda nesta pequena estrada de uma faixa. Então, decidimos verificar. Dirigimos por uns 10 minutos e nunca vimos uma casa. A estrada terminou abruptamente em um cemitério sem nenhum aviso. Era um cemitério super antigo e estava repleto de perus selvagens que simplesmente se sentavam calmamente e nos olhavam fixamente. Então decidimos sair e dar meia volta. No caminho pela estrada, não tínhamos visto uma única alma. O único prédio que vimos era um antigo que estava tão dilapidado que parecia abandonado. Mas quando estávamos dando meia volta para ir, começamos a perceber que as pessoas se embaralhavam lentamente pela estrada em nossa direção, sem olhar para nós, sem falar, apenas caminhando lentamente pela estrada em nossa direção. Dirigimos-nos na direção deles, pensando que estavam se perguntando por que estávamos na estrada deles. Mas eles nunca reconheceram que estávamos lá. Todos eles tinham esse olhar super vazio no rosto, enquanto tropeçavam lentamente até o cemitério. Nós provavelmente vimos como 10 pessoas, todas caminhando para o beco sem saída dessa mesma maneira estranha, ou apenas paradas na beira da estrada, olhando em branco na frente delas. Compramos uma casa em outro lugar. Quando eu era adolescente, eu estava em uma casa de amigos quando seus pais e família não estavam em casa. Eu estava na varanda de trás dele amarrando meus sapatos e depois voltei para a casa dele. Amarrar meus sapatos. Uma ação de 20 segundos. Não. Eu entrei e toda a sua família estava de volta em casa e eles estavam sentados à mesa da cozinha jantando e me perguntaram o que eu estava fazendo aqui. Eles estão me encarando como se eu estivesse louco e perguntando por que entrei na casa deles. Eu pergunto pela hora. Eles me dizem que são 18h30. Eu perdi uma hora inteira fazendo uma ação de 20 segundos. Até hoje ainda não tenho ideia do que aconteceu ou para onde foi o tempo. Não sei bem por que isso veio à mente, mas ainda não consegui entender. Pouco depois de ter começado um novo trabalho, pulei acidentalmente o ônibus errado para casa. Era a mesma linha do meu ônibus de costume, mas ela corria uma rota adjunta que me deixava a 1 ou 2 milhas de onde eu precisava estar. Foi um momento sem spons.
O motorista do ônibus deu meia volta e me disse: este é o fim da linha. Você tem que descer. Comecei minha caminhada até o Parque Miraide e tomei minhas liberdades cortando vários lotes vagos e comerciais. Um desses lotes era um pátio de abastecimento de construção, cheio de formas de cimento e equipamentos pesados. Eu definitivamente não pertencia lá. Então eu estava me sentindo um pouco à beira do caminho. Vi algo no canto do olho que me assustou tanto que gritei. Era um animal do tamanho de um cão pequeno com orelhas longas como um coelho. Mas ela estava de pé em suas patas traseiras. E quando me viu, ela saiu, pulando como um canguru, limitando grandes distâncias apenas com suas patas traseiras e suas patas dianteiras aconchegadas. Era rápido e desapareceu tão rápido que tornou o momento ainda mais surrealismo. Acho que alguns de nós conhecemos a sensação. Era como se eu tivesse visto algo que eu não deveria ter visto. Eu escrevi como sendo uma espécie de coelho-chacal muito grande na época. Mas quando cheguei em casa e fiz uma pequena pesquisa, os coelhos-chacais não se movem dessa forma. Nem há espécies que se assemelham mesmo remotamente àquela em minha área, norte dos Estados Unidos. Talvez tenha sido algum tipo de animal exótico que escapou, me assustou e me ajudou a cobrir a longa caminhada de volta ao meu carro muito mais rapidamente. Na faculdade eu morava no 11º andar em um apartamento sem varanda e eram cerca de 4h30 da tarde. Vi um homem entrar em meu apartamento cerca de 10 segundos antes de eu entrar. E normalmente trancava a porta atrás de mim. Ela se trancava automaticamente do lado de fora. Eu estava morando com 3 companheiros de quarto na época. Então imaginei que eles estavam recebendo hóspedes. Nada demais. Coloquei minhas coisas no sofá e fui em direção ao quarto dos fundos para dizer oi a quem quer que viesse. Meus companheiros de quarto não tinham ideia do que eu estava falando. Não era um grande apartamento, mas eu procurei em todos os lugares. Meus companheiros de quarto ficaram no quarto dos fundos suficientemente assustados. Não havia mais ninguém no apartamento e a porta ainda estava trancada por dentro. Uma vez tive um sonho em que estava caminhando sozinho por um caminho de terra familiar em direção a uma área arborizada. Nota lateral: o caminho me parecia familiar no sonho. Eu nunca tinha estado por este caminho antes. Ao caminhar em direção à área arborizada, a sensação de familiaridade mudou e o caminho terminou em um velho cemitério abandonado sob a copa das árvores. A familiaridade sugeriu que o caminho continuava e o cemitério não deveria estar ali. Fui arrastado para o cemitério em direção a uma sepultura específica. O detalhe era vívido. Havia um velho banco de pedra ao lado de uma cova afundada. A lápide tinha um anjo em cima. A ala restante tinha uma agulha de pinheiro pendurada em uma teia de aranha. A deriva na brisa. Era tranquilo e tranquilo. Acordei imediatamente e senti como se o sonho estivesse me chamando de volta. Eu me senti estranhamente conectado. A sacudida do despertar foi tão assustadora que decidi escrever o sonho. Avancei rapidamente por alguns anos. Eu estava pensando em comprar uma casa com minha namorada. Depois que chegamos a uma casa que estávamos considerando, o corretor de imóveis ligou e disse que ela estava atrasada. Enquanto esperávamos, caminhamos pelo lado de fora da casa. Atrás da casa, notamos um caminho que passava por cima da grama que ia para alguns bosques. Para matar o tempo, decidimos caminhar pelo caminho até as árvores. Enquanto caminhava e curtia o sol no meu rosto, fui atingido por uma intensa sensação de déjà vu. Eu conhecia este lugar. Ao chegar ao bosque, lá estava Ellie. O cemitério abandonado. Era o mesmo cemitério do meu sonho. Eu disse à minha namorada que havia visitado este lugar em um sonho e descrevi detalhes específicos até a agulha de pinheiro. Ela pensou que eu estava tentando fazer uma partida estúpida até que ela viu a cova afundada, a asa perdida e o banco de pedra, e até mesmo a agulha de pinheiro pendurada na asa do anjo. Ela imediatamente caminhou de volta em direção ao nosso carro. A experiência inteira foi uma cópia, colar do meu sonho, com exceção da minha namorada estar presente. Mais tarde, naquele dia, estávamos de volta à minha casa. Ela me perguntou como eu conhecia todos esses detalhes. Eu a deixei ler o sonho que eu escrevi. Descrevi perfeitamente o caminho, as árvores, o cemitério e o clima. Ela se recusou a nunca mais falar sobre a experiência. Isso foi há cerca de 20 anos. A experiência ainda me assombra até hoje.